Carta à igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras. Olha, esse é o elogio, gente. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobristes que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome e não desanimaste. Que coisa maravilhosa. A primeira ideia sobre Éfeso ser uma igreja descuidada, o recado que Jesus tem para ela no primeiro momento é um elogio. Jesus tem uma palavra de aprovação, um elogio para a igreja de Éfeso. E é engraçado que ela está recebendo elogio em partes muito importantes para a igreja. Né? Vamos ver o que ele diz. Primeiro de tudo, a descrição. Quem é Jesus para Éfeso? Como Jesus se apresenta para Éfeso? Escreve ao anjo da igreja em Éfeso, um mensageiro daquela igreja que, isso é um consenso entre todos os teólogos, é o pastor da igreja. Escreve ao pastor da igreja, porque é ele que vai transmitir o recado para a igreja, é ele que tem a responsabilidade de entregar isso para a igreja. Escreve ao pastor, ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem o quê? As 7. O que eram essas estrelas? Os líderes, os pastores Esther. E agora as igrejas Esther, aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros ou castiçais, que são as igrejas. O candelabro era aquela peça que tinha 7 pontas assim, e essas 7 pontas tinham que ficar com essas chamas acesas. O óleo, o azeite que acendia a chama daquele castiçal não podia se apagar. Isso nos remete ao espírito da igreja que não pode se apagar, tem que estar aceso. Uma igreja precisa estar acesa. O castiçal ou o candelabro, ele precisava estar lá no tabernáculo aceso na presença de Deus. Uma igreja precisa estar acesa, com o espírito vivo diante do Senhor. E essas estrelas são os homens, que Deus coloca onde quer que Ele quiser colocar. Tem um detalhe importante, que ele está se descrevendo como aquele que tem essas estrelas na mão. Isso significa o quê? Que ele tem esses líderes na mão. Ele tem esses pastores na sua mão direita. E é isso que é hoje também. Cristo tem os líderes na sua mão. E é por isso que nós prestaremos contas de tudo aquilo que foi colocado sob nossas responsabilidades. Eu, como pastor, eu vou prestar contas das ovelhas que Deus colocou sob os meus cuidados, Vanil. Eu estou nas mãos do Senhor. Triste o homem que acha que ele é o dono do ministério. Triste o homem que acha que ele é o Senhor da igreja. Tem muito pastor que nós não encontraremos eles lá, na eternidade. Tem muitos que nós achamos que vamos encontrá-los lá, e não iremos encontrá-los lá. Eu disse aqui há alguns cultos atrás, seu Mateus, que talvez, pode ser que uma grande surpresa para a igreja, um dia a igreja chegar lá na eternidade, esperando o pastor dela, e eu não chegar lá. Que tristeza seria uma coisa dessa, Que tristeza vai ser para muita igreja saber que o próprio pastor dela não foi salvo. Que coisa terrível. Então a melhor coisa que um pastor, eu acredito, tem que fazer é olhar essa descrição, e talvez até o próprio pastor da igreja de Éfeso deveria ter feito isso, entender que Cristo tem as 7 estrelas, são 7 igrejas, 7 líderes, que são esses 7 pastores estão nas mãos de Cristo. O melhor lugar para eu como um líder estar é nas mãos do Senhor Jesus. Eu não sou o dono da igreja, a igreja não é a minha empresa, muitos têm tratado a igreja como empresa, ela não é a minha empresa que tem que dar lucro, que tem que gerar almas, não, isso quem faz é Deus, Deus é que acrescenta as almas. O que eu tenho que fazer? Qual a função de um pastor? Cuidar do rebanho, cuidar das ovelhas. Quem vai acrescentar as almas? Cristo. Então, escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas, os líderes das igrejas estão nas mãos de Cristo, e Cristo anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Igrejas são de ouro, igrejas são como o mais puro ouro, de tão preciosas que elas são para Cristo. Essa é uma descrição de um Cristo que está no meio das suas igrejas e que tem esses líderes na mão. Infelizmente, tem muita igreja que os seus líderes não estão nas mãos de Cristo, porque eles não querem estar nas mãos de Cristo.
Eles não querem estar nas mãos de Cristo. E tem muita igreja que aceita que o pastor não esteja nas mãos de Cristo. Sabe que o pastor prega errado, sabe que o pastor tem uma teologia ruim, sabe que ele não tem andado conforme, tem dado mau testemunho, e mesmo assim aceita. Então, o melhor lugar para um pastor estar nas mãos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, pregando aquilo que o Senhor quer que ele pregue. E a coisa mais sensata para uma igreja, como uma comunidade pensar é: Cristo está no nosso meio, Ele sabe quem nós somos, Ele está no nosso meio. Cristo sempre esteve aqui em Rubelita, olhando essa igreja de perto. Mesmo quando Deni tinha só 2, 3 pessoas, Cristo estava no meio de vocês, olhando vocês. Cristo, ele dá uma descrição, olha, João está dizendo, o próprio Cristo, aliás, escreve para essa igreja que eu tenho os líderes na mão. E eu estou no meio delas. Que coisa incrível saber que Cristo tem os líderes na mão e que Ele está no meio da igreja. Isso é incrível para nós. Então Cristo dá essa descrição, né? Ele abre essa carta para a igreja de Éfeso com essa descrição. E é interessante pensar que essa congregação de Éfeso, ela havia tido líderes estelares, né? Homens de fato que eram estrelas do evangelho naquele tempo, mas estrelas no bom sentido. Paulo foi pastor dessa igreja. Timóteo foi pastor dessa igreja, né? O próprio apóstolo João, que está escrevendo, foi pastor dessa igreja. O que você acha, Vanil, de frequentar uma igreja que homens assim foram pastores? É uma coisa maravilhosa. Eu tenho orgulho de dizer que eu fui pastoreado pelo pastor Ivan. Eu tenho orgulho, eu falo isso aqui, se algum batista estiver me ouvindo aí, né? Eu posso dizer, o meu pastor é um pastor batista realmente bom, um homem de honra, uma estrela na mão do Senhor Jesus. Dificilmente roda o norte de Minas todinha e você vai ver, todas as PIBs das grandes cidades do norte de Minas já passaram por divisão. A nossa primeira igreja batista em Salinas, o nosso líder com 37 anos de ministério, aposentou no ministério, segurou, fez a vontade de Deus, nunca deixou a igreja passar por divisão. É um homem que tem feito a obra do Senhor. Então é bom quando a gente tem líderes assim. Essa igreja, ela teve líderes assim, homens de fato usados por Deus. Paulo, maior evangelista da Bíblia. Timóteo, que foi treinado por Paulo para substituir Paulo, né? O próprio apóstolo João, que viveu com Jesus, foi chamado de discípulo amado. Esse cara foi pastor nessa igreja. Essa igreja tinha do que se orgulhar, no que diz respeito aos seus pastores. E a primeira coisa que Jesus tem um elogio, depois de uma descrição, ele elogia essa igreja. Quanta bondade do Senhor começar com essas palavras de elogio. Em primeiro lugar, ela era uma igreja que servia, trabalhando com zelo na obra do Senhor. Sem dúvida, sua agenda semanal era repleta de atividades, né? Porque Jesus falou, vocês têm feito muita coisa, vocês têm trabalhado, vocês têm labutado. Também era uma igreja que se sacrificava, pois o termo labor, né, que é usado, significa trabalhar até a exaustão, né? Olha o que ele fala aí, conheço tuas obras. A palavra mais correta no grego é labor mesmo. Conheço o seu trabalho, o seu labor, que significa o seu trabalho até a exaustão. O teu trabalho e tua perseverança, sei que não suportas. Primeiro que ela é uma igreja que trabalha, ela realmente faz. Isso a gente não pode, né, duvidar, porque se o próprio Cristo disse que essa igreja faria, Vanil, ela estava fazendo. Jesus falou, eu conheço que você tem trabalhado até a exaustão. Isso aqui vai ser um ponto importante para o que vem depois. Tem trabalhado demais. Outra coisa, essa igreja sabe discernir o que é um bom líder e o que não é. Olha o que fala aqui, conheço teu trabalho, tua perseverança, sei que não suporta os maus. Essa igreja identifica o que é gente que não presta, o que é líder que não presta, doutrina errada. Puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Essa igreja, Débora, ela tinha algo nela, mas pondera, né? Paulo foi pastor dela, Timóteo foi pastor dessa igreja, João foi pastor. Esses caras com certeza ensinaram essa igreja, Dani, a descobrir o que é um falso líder e o que é um líder verdadeiro. E tinha muito, né? Naquele tempo, os caras descobriram que se você fosse um apóstolo, alguém que viveu com Jesus, você tinha mais autoridade. Então você tinha as pessoas na mão. E essa igreja estava descobrindo que tinha líderes que chegavam afirmando que eram apóstolos, que tinham convivido com Jesus. E quando essa igreja pesquisava a fundo, ela descobria que eles não eram apóstolos, coisa nenhuma, eram mentirosos. Então Jesus está elogiando e fala, vocês têm discernimento, vocês sabem avaliar um bom líder. Vocês conhecem o que é um apóstolo, vocês sabem quem é que vem da minha parte. Vocês trabalham muito
Então, é uma aprovação boa. Ouvir isso de Jesus. Você tem trabalhado, você tem feito o que tem que ser feito. Você tem discernido os espíritos. E quanta bondade de Deus. Era uma igreja que se sacrificava e ela também conhecia, né, o que era um verdadeiro líder. A igreja de Éfeso era separada, pois examinava com cuidado os ministros que a visitavam. Lá em 2 João 7, até o verso 11, fala sobre isso. Que essa igreja, ela selecionava para ver se esses caras eram verdadeiros. Paulo havia advertido aos presbíteros de Éfeso que falsos mestres surgiriam vindos de fora e até mesmo de dentro da igreja. Tem hora que a gente está esperando que o falso líder, o falso mestre, o que ensina errado, venha de fora, o cara está dentro da igreja. Isso é complicado, sabe? E é papel de vocês chegar em casa e falar, deixa eu ver se o que Robson está falando é verdade. Deixa eu ver se as obras dele são verdadeiras. Avaliar. Qualquer um que subir aqui nesse altar para pregar para vocês têm que avaliar, né? E toda a igreja, quem estiver me ouvindo, tenha discernimento para avaliar se são líderes de fato que vêm da parte do Senhor, se são de fato estrelas na mão do Senhor, né? Os cristãos de Éfeso separavam-se não apenas de doutrinas falsas, mas também de obras falsas. A forma verbal do termo nicolaíta, né, que ele vai usar lá na frente, do versículo 6, significa conquistadores do povo. Olha no verso 6 aí o que ele fala: mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Existia uma turma naquela época que queria conquistar o povo por meio da palavra de Deus, talvez para tirar o dinheiro, talvez para ter uma posição política. No primeiro século da igreja cristã foi onde a igreja mais cresceu. Tanto é que em 300 depois de Cristo, 345 depois de Cristo, Constantino vai considerar o cristianismo a religião oficial do império. Isso não foi bom para a igreja, de forma alguma, não foi bom. Mas a força da igreja era tanta que Roma olhou e falou assim: não, nós temos que captar esse povo para nós, uma jogada política. E esses cristãos de Éfeso, eles sabiam identificar quem eram esses conquistadores, pessoas mal intencionadas que estavam assumindo liderança na igreja para simplesmente conquistar as pessoas e privarem as pessoas da liberdade em Cristo. Todo conquistador barato, todo falso pastor, ele priva as pessoas da liberdade em Cristo. Não foi uma ou duas vezes que eu cheguei em algum lugar, seu Mateus, e fui pregar para as pessoas e as pessoas diziam: ah, meu pastor disse que eu não vou ser salvo por causa disso e disso, aquilo, outro. Eu falei: agora é seu pastor é que decide quem é e quem não vai ser salvo. Eu cheguei em um lugar que a mulher chorou quando a gente começou a falar com ela, e ela disse: olha, eu moro a 6 quilômetros da igreja. Ela morava num povoado vizinho, né? Tá na cidade aqui, ela mora num povoado vizinho, e lá nessa cidade onde a gente foi, e ela falou: olha, o meu pastor falou que eu não vou ser salvo porque eu não estou indo na igreja. Mas eu moro a 6 quilômetros, só tem eu e minha filhinha. E minha filha é doente, ela tem um problema na cabeça, assim, de sair umas coisas assim, né, no couro cabeludo da menininha. E ele falou que eu não vou ser salvo porque eu não vou na igreja. Sabe que eu perdi a salvação. Eu falei: que esse homem seja repreendido em nome de Jesus. Ele não tem as chaves do céu para dizer quem vai ou quem não vai ser salvo. A palavra de Deus diz que se com a tua boca confessares e no teu coração crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso não é do que um pastor falou ou não para você, é o que a palavra de Deus diz. Você crê nisso? Ela falou: eu creio. Eu falei: então você é salvo. Se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, se arrependeu dos seus pecados. Essa mulher, ela mudou da amargura para a felicidade, lágrimas correram nos olhos dela. Ela falou: pois eu estou vivendo há meses com essa angústia no coração de que eu não sou salva, que Deus não vai me salvar porque eu não estou indo no templo. Eu não tenho carro, eu não tenho moto, a igreja é no outro povoado, a 6, 7 quilômetros daqui, não tem condição de vir. Eu já falei: se quiserem me buscar eu vou, e ninguém vem me buscar. Eu falei assim: se você clamar a Cristo daqui, Ele não vai te rejeitar. O dia que der para ir, vá. E se não der, não fica com peso na consciência não. Cristo te aceita da mesma maneira. Essa mulher mudou e ficou alegre. Então tem muita gente, tem muito falso líder assim. Se você não entregar X, você não vai para o céu. Se você não fazer isso, se você não der aquela casa que você tem para a igreja, você não vai ser salvo. Se você não confessar para o sacerdote lá, você não vai ser salvo. Tem muito falso líder. Muito. A igreja de Éfeso conseguiu identificar quem eram os falsos. As más obras.
E Cristo elogiou. Tens a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, ou seja, os conquistadores da fé, as quais eu também odeio. Deus odeia esse tipo de pastor. E essa igreja está sendo elogiada porque ela, Débora, ela consegue identificar isso. Segundo ponto aqui é que Jesus tem uma palavra de acusação à igreja de Éfeso, e esse é um ponto forte para toda a igreja. A gente lembra, essa igreja ela trabalha, ela faz muito, ela sabe identificar os espíritos bons, né, as pessoas que vêm da parte de Deus e que não vêm da parte de Deus. Ela não para, ela está seguindo, sempre fazendo o que tem que ser feito. É o que a gente estava conversando no carro, Vanil. Leia comigo aí, verso 4. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Então a pergunta é, se essa igreja está trabalhando a ponto de Jesus elogiar, ela tem feito muito, está trabalhando muito, e Jesus até elogiou esse fato, mas agora Jesus está dizendo que eles deixaram o primeiro amor. Então a base de quê? Com base em que eles estão fazendo tudo aquilo que eles fazem? Com base em que eles discernem os espíritos? Com base em que eles fazem os programas de evangelismo, a música na igreja, os cultos? Com base em quê? Se não é no amor, porque o amor eles já deixaram. A palavra deixar aqui no hebraico tem até a mesma ideia de divórcio. Não é algo que você esqueceu ou deixou de saber, é algo que você intencionalmente deixou para lá. Você abandonou. A palavra no grego dá a ideia de abandonar. Vamos deixar esse negócio de amor a Cristo. Tem muita igreja abandonando programa de evangelismo, tem igreja abandonando visita nos lares, tem igreja abandonando o ministério de oração, tem igreja abandonando o evangelho, a palavra mesmo. Tem pastor que chega aqui, lê um versículo e pronto, foi embora, não volta na Bíblia nunca mais. Tenho porém contra ti que você deixou o teu primeiro amor. Um casamento ele pode sobreviver por muitos anos sem o primeiro amor. Ele pode até ir até que a morte o separe sem o amor, né, o primeiro amor. Essa igreja ocupada, separada e disposta a sacrificar sofria de problemas amorosos. Esqueceu que é amar Jesus. Eu estava falando com o Vanil vindo no carro. Pode ser, gente, que, sabe, é a minha luta, e hoje Deus me deu uma resposta para isso, né, há um tempo atrás, aliás. Eu estava cantando na igreja, né, vários dias da semana, pregando na igreja, e eu falei, Deus, tem dia que eu não quero fazer essas coisas. Tem dia que eu não quero fazer. E não compensa fazer a obra do Senhor gemendo, sofrendo e sem amor para fazer. E Deus falou, olha, volte às coisas simples, meu filho. Volte às simplicidades, está se exigindo demais. E não tinha nada a ver com a falta de amor, era uma exigência minha, tipo, um perfeccionismo, algumas coisas assim. Aquela igreja, ela fazia as coisas, ela ficou num ativismo religioso. Isso é perigoso para as igrejas, ativismo religioso. Faz aqui, faz acolá, inventa um monte de programação e, na verdade, o amor a Cristo foi deixado de lado. Por isso que Jesus vai chegar, Débora, naquele grande dia, muitos vão chegar, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? Nós não expulsamos demônios em Teu nome? Nós não pregamos o Evangelho em Teu nome? Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, filhos da perdição, eu não vos conheço. Por quê? Por que Jesus vai dizer isso para um povo que prega o Evangelho, que expulsa demônios, que fala no nome de Cristo, faz sinais e maravilhas no nome de Cristo? E mesmo assim Jesus vai falar, eu não conheço vocês. O que essa igreja está fazendo e acontecendo? Essa igreja está fazendo, conheço tuas obras, teu trabalho, tua perseverança. Essa igreja tem até, nisso, perseverança. Sei que não suporta os maus, ela tem antipatia com o falso líder. Essa parece uma igreja perfeita, né? Puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, até sofrer por Cristo. Essa igreja está sofrendo, mas ela não ama Jesus. Ela não ama Jesus. Nossa igreja parece com essa? Creio que não. Com certeza que não. A sua igreja, você que vai me assistir, eu vou tratar para que esse sermão vá para muita gente ver. A sua igreja se parece com essa? Faz tudo, mas deixou de amar a Cristo? Isso aqui, quando eu comecei a ler isso daqui, eu penso, meu Deus, não me deixa cair no ativismo religioso. É fazer e esquecer Cristo. Deixou Cristo de lado. Eu tenho contra você, esse eu tenho contra você, isso dói em qualquer igreja. Isso dói.
E esse eu tenho contra você chegou para a igreja de Éfeso num ponto que é crucial. Vocês deixaram o primeiro amor. Vocês não me amam mais. O que é o primeiro amor? É a devoção a Cristo que caracteriza com frequência o recém-convertido, o fervor, sabe, o pessoal, o desinibir. Quando a pessoa está naquele amor que ele acabou de se converter, ele quer fazer as coisas por Cristo, ele quer pagar o preço, ele não tem vergonha do Evangelho, está no empolgamento, sabe? É como se diz, é a lua de mel do crente com Cristo. É basicamente isso, é aquele momento gostoso que você está vivendo com Cristo. Você é salvo agora, né? Cristo te salvou, tem todas as possibilidades. Essa igreja esqueceu isso, e ela deixou isso de lado, sabe? Os cristãos de Éfeso estavam tão ocupados mantendo sua separação, é justamente no trabalho que ela esqueceu de Cristo. Foi quando ela entrou no ativismo de ficar sempre fazendo, que ela esqueceu de Cristo de lado. O próprio Deus escreve por meio do profeta: eu não quero de vocês sacrifícios, eu não quero de vocês obras de suas mãos, eu quero é devoção, eu quero é relacionamento com vocês. O que Deus quer com a igreja? Será que é o que eu faço? Ou o relacionamento comigo? É o que Ele quer conosco, Dani? É trabalho ou relacionamento? O que Deus quer com a igreja? Eu creio que mais relacionamento. O trabalho é importante, mas imagina que a gente faça tudo aqui, programa evangelístico, né, discipulado, tudo que uma igreja tem que fazer, mas a gente deixa Cristo de lado. No final nós vamos tomar um apartai-vos de mim que eu não te conheço. Mas Cristo avisa, né? Isso é importante, Cristo avisa. Então, um elogio, mas também um puxão de orelha. Vocês deixaram de me amar. Jesus então tem essa palavra de acusação. E por último, né, porque Cristo ele não tem só o interesse de acusar uma igreja, ele quer restaurar essa igreja. Ele quer restaurar. O primeiro amor, Cristo tem uma palavra de restauração para a igreja de Éfeso. Se alguém está me ouvindo, né, e hoje canta na igreja, mas não está amando a Cristo, se alguém está evangelizando, mas não está amando mais a Cristo, se alguma igreja está fazendo tudo por Cristo, mas sente que o amor se esfriou, presta atenção nisso daqui agora. O primeiro amor pode ser recuperado se forem seguidas 3 instruções que o próprio Cristo dá. Lembra que eu falei que Cristo é como um médico, que ele chama o paciente e fala: olha, eu sou o médico fulano de tal, eu tenho as 7 estrelas nas minhas mãos, eu tenho os pastores nas minhas mãos, eu ando no meio da igreja, eu sei que você está trabalhando, você está fazendo e acontecendo, mas você está falhando nisso daqui, você deixou de me amar. Deixa eu te dar aqui o antídoto, deixa eu te dar o remédio para isso daqui, para você curar isso. Primeira coisa, versos 5 ao 7, lê comigo aí para a gente encerrar. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tenha a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E ele encerra dizendo isso: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, a eternidade. Comer do fruto, né? Permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quem vencer, quem experimentar esse antídoto que Cristo está dando, olha o antídoto. Primeira coisa que essa igreja tinha que fazer: lembrar, literalmente continuar lembrando o que foi perdido e cultivar o desejo de restabelecer a comunhão íntima. Como que um casal pode restabelecer, né, e voltar ao primeiro amor? Através da intimidade. Como que uma igreja pode voltar ao primeiro amor com Cristo? Através da... Como que nós nos comunicamos com Cristo? E palavra. Deixa eu ver o que Cristo tem a me dizer. Deixa eu falar o que eu estou sentindo para Cristo aqui. Deixa eu orar para Cristo. Lembra-te, olha o que ele fala. Primeira coisa, o primeiro remédiozinho para essa igreja: lembra-te, pois, de onde caíste. Existe um ponto, aí existe um lugar. A gente sabe quando foi que a gente deixou de orar. A gente sabe quando a gente deixou de ler a Bíblia, de estudar. A gente sabe, nós sabemos. Nós sabemos que nós temos o horário para fazer e não fazemos. Nós sabemos onde há a falha, o ponto da falha.
Lembra-te, pois, de onde caíste. A primeira coisa é lembrar, continuar. Tem a ideia, esse lembrar aqui no grego tem a ideia de continuar trazendo à memória aquele primeiro momento onde eu estava apaixonado por Cristo. Está faltando, Vanil, para as pessoas hoje, Vanil, paixão. Sabe por que às vezes você vai cantar em um lugar e o som não está tão bem mixado para você? Porque falta amor a Cristo, falta paixão pelo Evangelho. O cara não consegue entender que se ele te servir bem, ele está servindo a Cristo. Se ele mixar bem, ele está servindo bem a igreja. Ele está fazendo com que a mensagem musical de Cristo chegue com mais qualidade, alcance mais corações. Ele não ama Cristo, porque se amasse fazia direito. Sabe por que tem pastores aí amando mais o dinheiro? Porque não amam a Cristo. Porque se amassem a Cristo, faziam por amor a Cristo. E deixava que Cristo sustente. Então falta nas pessoas amor, lembrar daquele primeiro momento, da paixão inicial pelo Evangelho. Segunda coisa aqui, é preciso arrepender. Não adianta eu lembrar de onde eu caí se eu não arrepender disso. Deus, eu deixei de falar com o Senhor. Cristo, me perdoa porque eu deixei de te amar. Eu deixei de falar com o Senhor, de ouvir os teus ensinamentos. Eu até vou na igreja, mas eu vou porque eu já acostumei, eu não tenho outro lugar para ir, eu não bebo, eu não fumo, eu não vou em festa, é lá mesmo que eu vou. Então, tem muita gente hoje que vive na igreja desse jeito, Dani. É triste, mas tem gente que nem nunca aprendeu a ir no mundo e está dentro da igreja sem nunca ter convertido, mas não sabe porque não aprendeu outra coisa. Está perdendo tempo. Então, é necessário arrepender. Olha o que Cristo diz: arrepende-te e volta às obras que praticava no princípio. É necessário a gente fazer uma retrospectiva, sabe? Fazer uma introspecção, olhar para dentro e lembrar como é que era quando eu comecei. Como é que eu estava no Evangelho? Quando foi o primeiro amor? Como é que era? Como é que era aquilo lá? E aí ele vai dizer, ele faz mais uma vez um elogio, mas tenha a teu favor, que você odeia a obra dos Nicolaítas, você não gosta de gente mentirosa, você não gosta de quem está usurpando da fé, você não gosta desse tipo de gente. Deve-se voltar à prática das primeiras obras, o que indica a restauração, a comunhão inicial rompida pelo pecado e pela negligência. Para o cristão isso significa orar, ler a Bíblia, meditar sobre ela, servir em obediência e adorar. E um quarto ponto aqui desse remédio para essa igreja sobreviver: ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Ouvir o que o Espírito diz. Tem muita igreja ouvindo o que homens falam. Tem muita igreja ouvindo o que demônios falam. Tem muita igreja ouvindo o que a carne fala. E o que Cristo fala para essa igreja no verso 7: quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque isso aqui não é só para a igreja de Éfeso. Ouça o Espírito, ouça o que o Espírito tem a dizer. É necessário que a gente comece a buscar do Espírito Santo de Deus as coisas. Nós batistas falamos muito pouco sobre essa doutrina do Espírito Santo. Nós falamos muito pouco sobre os milagres do Espírito Santo. Nós falamos muito pouco sobre as visões que o Espírito Santo dá a nós. E Ele dá. E nós não falamos porque nós não queremos fazer doutrina de experiências pessoais de ninguém. O que muita igreja por aí faz. Da experiência pessoal de alguém, faz uma doutrina. Mas o Espírito Santo de Deus ainda continua nos dando visões, nos dando sonhos, nos mostrando a verdade, nos revelando coisas que têm que ser reveladas para nós. O Espírito Santo ainda continua, Vani, confirmando através da música, da oração, da palavra. Gente, eu tenho vivido muita experiência fantástica com Deus, de Deus me colocar pessoas para me falar as coisas que eu preciso ouvir. Deus tem me mostrado aonde eu tenho que estar, Deus tem me mostrado o que eu tenho que falar. Essa igreja, ela precisava ser restaurada e Cristo dá o antídoto. Primeiro, lembra do primeiro amor, lembra do início. Segunda coisa, arrepende-te. Você sabe que você caiu, agora que você sabe que você não está me amando, se arrependa disso. Terceira coisa, mude de ideia. E quarta coisa, ouça o que o Espírito está dizendo. Conclusão: a igreja de Éfeso era uma igreja descuidada, constituída de cristãos descuidados que negligenciaram o amor por Cristo. Será que nós não fazemos o mesmo? Detalhe: a igreja de Éfeso não existe mais, ou seja, ela não ouviu. A igreja de Éfeso não ouviu o que o Espírito tinha a dizer. Por que eu sei? Porque ela não existe mais. Não existe mais igreja cristã em Éfeso. O que existe lá é um amontoado de ruínas, pedras. A igreja morreu. Por que morreu? Porque não ouviu o Espírito, não ouviu o que Cristo tinha para dizer. E Cristo está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida.
Nós queremos vencer como igreja, certo? Nós queremos comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quem é que não quer chegar? Nós só estamos aqui como igreja porque nós temos essa promessa de uma eternidade. A igreja de Éfeso se descuidou de um detalhe pequeno. O primeiro mandamento. Vocês estão lembrando qual é o primeiro mandamento? De toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus. Ela simplesmente negligenciou e esqueceu o primeiro mandamento, que é o principal, amar a Deus. Se não tem amor a Deus, o resto tudo é ativismo religioso. Se perdeu o amor, isso aqui virou clube social. Se não existir amor a Deus, a Cristo, uma igreja se torna um clube social de pessoas que se acham melhores, uma elite espiritual. Foi assim que aconteceu com Israel. Se achava, né, a cereja do bolo. Nós é que somos especiais, nós é que somos o povo escolhido, o restante é tudo gentil, é a escória do mundo. Os judeus até oravam, Débora, obrigado, Senhor, por eu não ter nascido gentil. Eles se achavam a última bolacha do pacote, a elite espiritual do mundo, e aí o próprio Deus vem a eles e eles não conhecem. Eles não amavam, não conheciam, não conseguiram nem identificar o próprio Cristo, o próprio Deus encarnado no meio deles. Uma igreja, ela precisa ouvir o que o Espírito tem a dizer, ela precisa amar. Que a nossa igreja, que a primeira igreja batista de Rubelita, nunca se esqueça do primeiro amor. A gente pode, né, Nice? O tempo pode passar para nós, mas a gente tem que ser apaixonado por Cristo do mesmo jeito que era no início, quando a gente conheceu. Você pode ter crescido na igreja, e tem muita gente que cresceu na igreja, mas existe um ponto onde Cristo tocou o coração daquele que nasceu na igreja, onde ele se sentiu mais apaixonado por Cristo. Aquele foi o momento da conversão. Filho de crente não é crente. Filho de crente é gente que precisa ser evangelizado também. Eu vou ter que evangelizar meu filho, falar, meu filho, você vai ter que aceitar Jesus um dia. Filho de crente não nasce crente. Embora tem muita gente achando que é assim, se fosse assim não desviava. Tem muito filho de pastor que desvia. Eu cansei de encontrar em Salinas filho de diácono, filho de pastor que vinha estudar no instituto e desviava e nunca pisava o pé na igreja. O dia que chegava o pai levava lá e me apresentava, tá aqui meu filho, vai participar com vocês, né? Sou diácono da igreja, sou pastor e tal, cuida aí, passava o número para mim e eu todo sábado como bom líder de jovens, toda semana ligava, mandava mensagem. O menino formava na cidade sem pisar os pés na igreja. Por quê? Porque nunca amou Jesus. Nunca amou. O menino não, foram vários rapazes, moças, filho de crente, velho, diácono de igreja, líderes de igreja, e os meninos quando sai das asas do pai e da mãe, não quer nem saber desse negócio de igreja. Porque os pais acham que nasce crente, não nasce, ninguém nasce crente. Pois todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, então precisam se arrepender e pedir perdão. Eu vou ter que ensinar meu filho que vai nascer o evangelho, vou ter que pregar para ele, vou ter que falar. Ele pode crescer aqui acostuma com a ideia do ambiente eclesiástico, religioso, mas o aceitar é outra história. Então, para quem nasceu na igreja, lembra do momento que Cristo tocou o coração, né, Vanil? Para nós que chegamos na igreja depois, a gente sabe quando foi que Deus tocou nosso coração, então vamos lembrar sempre disso. Trazer à memória o primeiro amor, lembrar sempre disso. E não deixar. O dia que o amor acabar, a igreja vira um clube social. Não é isso que nós queremos. Eu já falei, daqui 100 anos, nenhum de nós estará mais aqui. Essa igreja vai estar em nome de Jesus. Nós vamos passar esse bastão, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé.